Olá! Hoje nós vamos fazer uma revisão a respeito das orações subordinadas substantivas e após essa revisão vamos fazer alguns exercícios. Bem, antes de mais nada, vamos lembrar o que é um período simples. Período simples é aquele período que contém um verbo ou uma locução verbal. E o período composto é aquele que contém dois verbos ou duas ou mais locuções verbais. Então vejamos. É necessário o sorriso da criança. Há somente um verbo, o verbo ser, que nesse caso é o é. Agora, quando nós quando nós passamos esse período simples para um período composto, fica da seguinte forma: é necessário que a criança sorria. Então, no primeiro caso, nós temos aí um sujeito. O sorriso da criança é necessário. Quem é necessário? O sorriso da criança. No segundo caso, nós vamos ter dois verbos, verbo ser e o verbo sorrir. Portanto, nós temos duas orações. É necessário que a criança sorria. Aquele substantivo do período simples transformou-se em um verbo no período composto. É necessário isso, que a criança sorria. É necessário, é uma oração principal, que a criança sorria, é uma oração, porque tem um verbo, subordinada, porque essa oração está subordinada à principal, substantiva, porque ela tem valor de substantivo, e subjetiva, porque ela exerce a função de sujeito. Então, nesse caso, nós temos um período simples, em que há um sujeito, e um período composto, em que há uma oração com valor de sujeito. Segundo exemplo, estimo sua recuperação. Quem estima, estima algo. Quem estima aí? Eu. Sujeito desinicial. Quem estima, estima algo. Sua recuperação é o complemento do verbo. Não há preposição, então é um complemento verbal que se chama objeto direto. Estimo que se recupere. Nesse caso, nós temos dois verbos: estimar, recuperar. Se nós temos dois verbos, há duas orações. Observe que o verbo recuperar foi assim transformado, por quê? Porque no período simples havia o substantivo recuperação. Portanto, quem estima, estima algo. No primeiro caso, um período simples. No segundo caso, um período composto.
Estimo oração principal que se recupere oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Terceiro, ela gosta do silêncio. Quem gosta, gosta de algo. Ela gosta de quê? Do silêncio. O complemento aí é o complemento verbal. Esse complemento verbal se refere a quem? Ao verbo gostar. Há uma preposição pedida pelo verbo, então esse complemento é um objeto indireto. Ela gosta de que haja silêncio. Quem gosta, gosta de algo. Nós temos aí dois verbos: gostar, haver. Se há dois verbos, há duas orações. Primeira oração, oração principal, ela gosta. Segunda oração, de que haja silêncio. Quem gosta, gosta de algo. Então, essa segunda oração, ela exerce a função sintática de objeto indireto. Portanto, é uma oração porque tem verbo, subordinada porque está subordinada à principal, substantiva, objetiva, indireta. Em todos os três casos, há o que? Esse que, nas orações substantivas, é chamado de conjunção integrante. É necessário isso. Isso é necessário. Estimo que se recupere. Estimo isso. Ela gosta de que haja silêncio. Ela gosta disso. Esse é o macetezinho para descobrirmos a oração subordinada substantiva. Mais uma fonte aí, não é? Um macetezinho para descobrirem uma oração subordinada substantiva. Bem, então, essas orações subordinadas substantivas exercem função sintática de sujeito, objeto direto, predicativo, objeto indireto, complemento nominal e aposto, em relação à oração principal. De sujeito, ela tem valor de sujeito e será uma subjetiva. A oração principal, então, não pode apresentar sujeito. Eu posso ter aí um verbo de ligação e um predicativo. Exemplo, é bom que vocês passem uma tarde em Itapuã. Eu posso ter também um verbo na voz passiva sintética ou analítica. Sabe-se que os estrangeiros vieram à Bahia. É sabido que os estrangeiros vieram à Bahia. Ou verbos na terceira pessoa do singular. Convir, urgir, parecer, acontecer, constar, importar. Convém que você vá à Bahia. As objetivas diretas. A estrutura aí. Oração principal e sujeito mais verbo transitivo direto. Pensei que conhecesse a Bahia. Objetivas indiretas são iniciadas por preposição. A oração principal, sujeito mais verbo transitivo indireto.
A Bahia precisa de que seu povo a valorize. As completivas nominais são aquelas iniciadas por preposição e a oração principal, o sujeito mais o verbo mais o complemento, ou o sujeito mais o verbo de ligação mais predicativo. Então, tenho esperança de que a Bahia seja valorizada. As predicativas. A oração principal. Nós temos o sujeito e o verbo de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. Meu desejo era que a Bahia fosse conhecida pelo mundo. E as apositivas? Nós temos aí a oração principal terminada em 2 pontos. A Bahia precisa de algo importante, que você acredite nela. Então, vamos aos exercícios. Lembro-me de que ele só usava camisas brancas. Lembro-me disso. Já sei que é uma substantiva. Quem se lembra de algo. Então, essa oração sublinhada é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Em que período a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal? Vamos lá. Era preciso isso. Então, já sabemos que ninguém desconfiasse do nosso conluio é o quê? Uma oração subjetiva. Para encurtar a história, patrãozinho, achamos Pedro no rancho, que só tinha 3 divisões. Esse que é um pronome relativo, porque eu posso trocá-lo por o qual. Quando chegamos, Pedro estava no terreiro, debulhando milho que havia colhido, o qual havia colhido. Esse que também é um pronome relativo. Pascoal me fez um sinal. Eu dei a volta e entrei pela porta do fundo para agarrar o barqueiro pelas costas. Também não é essa. Tanto eu quanto Pascoal tínhamos medo de que o patrão topasse Pedro nas ruas da cidade. Quem tem medo de algo. Medo é um nome, então, de que o patrão topasse Pedro nas ruas da cidade é a oração completiva nominal, aquela que complementa o nome medo. Número 3. E é possível que comunicassem sobre políticos. A segunda oração é possível isso. Isso é possível. Então, é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. As orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo são todas subjetivas, exceto o que são subjetivas? São aquelas que têm o valor de sujeito. Então, ele quer a que não tem o valor de sujeito. Não sabe como perdeu a carteira. É muito bom que o homem, vez por outra, reflita sobre sua vida. Decidiu-se que o petróleo subiria de preço. Perguntou-se ao diretor
quando seríamos recebidos? Convinha-nos que vocês estivessem presentes à reunião. Número 4, então, a letra correta é a letra A. Não sabe como perdeu a carteira. Quem não sabe? Ele ou ela. Portanto, é essa a alternativa, letra A. Número 5. Na frase Maria do Carmo tinha a certeza de que estava quase sendo mãe, a oração destacada é: oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Por quê? Porque quem tem certeza de algo. Certeza é nome e o restante complementa o nome. Número 6. A segunda oração do período, não sei se ela é boa ou má, é classificada como: não sei isso. Então, ela será uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque quem não sabe algo. Número 7. A palavra ser é conjunção integrante por introduzir oração subordinada, substantiva, objetiva, direta em qual das orações seguintes? Ele se mordia de ciúmes. Ele mordia a si mesmo, não é essa. A federação arroga-se o direito a ela mesma. O aluno fez-se passar por doutor. Também não é essa. Precisa-se de operários. Também não é essa. Esse ser vai ser o quê? Índice de determinação do sujeito. Não sei se o vinho está bom. Não sei isso. Se o vinho está bom, é justamente a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Em todos os períodos, há orações subordinadas substantivas, reduzidas ou não, exceto em. Então, ele não quer. Ele está falando em exceto. O fato era que a escravatura de Santa Fé não andava nas festas do Pilar, não vivia no coco como a da Santa Rosa. O fato era esse. Essa daí é substantiva predicativa. Não lhe tocara no assunto, mas teve vontade de tomar o trem e ir valer-se do presidente. Não lhe tocara no assunto, porém teve vontade disso, de que tomasse o trem. Essa oração de tomar o trem é uma oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Um dia, aquele Lula faria o mesmo com a sua filha. Faria o mesmo com o engenho que ele fundara com o seu suor. Faria o mesmo com o engenho o qual ele fundara. Então, esse que ele fundara é uma oração adjetiva,
Portanto, esse que é um pronome relativo. No período avistou o pai que caminhava para a lavoura, a palavra que classifica-se morfologicamente como avistou o pai, o qual caminhava para a lavoura. Então, este que é um pronome relativo. Número 10. A classificação da oração grifada está correta em todas as opções, exceto em letra A. Ela sabia que ele estava fazendo o certo. Ela sabia isso. Subordinada, substantivo, objetiva e indireta. Essa está errada. Então, letra A. Classifique as orações em destaque do período seguinte. Ao analisar o empenho da economia brasileira, quando, não é? Esse ao analisar tem o valor de quando. Então, ao analisar o desempenho da economia brasileira, os empresários afirmaram que os resultados eram bastante razoáveis, uma vez que a produção não aumentou, mas também não caiu. Então, vamos ver qual a classificação. Ao analisar o desempenho, ela é uma oração subordinada adverbial temporal. Os empresários afirmaram que os resultados afirmaram algo. Então, quem afirma, afirma algo. A alternativa correta é letra D. Subordinada adverbial temporal e subordinada objetiva direta. Número 12. No seguinte grupo de orações destacadas, é bom que você venha, somos incapazes de resolver esse problema, não esqueças que é falível, temos orações subordinadas respectivamente. É bom que você venha. Isso é bom. Que você venha é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Somos incapazes de resolver esse problema. Essa oração será uma completiva nominal. Por quê? Quem é incapaz de algo. Não esqueças que é falível. Não esqueças isso. Então, que é falível é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Aqui estão as respostas das questões anteriores. Muito obrigada e até a próxima.